Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2013. Nós estamos juntos há 414 dias lendo a Bíblia e hoje faremos a revisão do conteúdo do livro de Números. Temos dito a você que o relato bíblico começa lá em Gênesis, no Jardim do Éden, na Mesopotâmia, depois se desloca para a região montanhosa de Ararat, com o episódio do dilúvio, e é ali que pousa a Arca de Noé. Depois temos um evento muito importante também com a Torre de Babel, outra vez na Mesopotâmia, lá em Gênesis 11. E a partir do capítulo 12 somos levados para a terra de Canaã, onde principalmente acontecerão os episódios da vida de Abraão, Isaque e Jacó. Com José somos levados ao Egito e estamos aí por volta do ano 1900 a.C., quando encerramos o livro de Gênesis. Abrimos as páginas do livro do Êxodo 430 anos depois e com Moisés deixamos o território do Egito e o povo de Israel vem com ele agora para os pés do Monte Sinai, onde depois de ter realizado o êxodo, Deus vai dar as instruções para a aliança, as tábuas da aliança e as normas para o erguimento do tabernáculo, a sua casa no meio do seu povo. É nesse contexto que Deus dá aos israelitas o livro de Levítico, que vai instruí-los a viver de maneira santa, como povo santo, para o Deus que é absolutamente santo. Agora então é hora de organizar o acampamento e partir em marcha em direção à terra de Canaã. Na cabeça dos israelitas isso vai ser algo relativamente rápido. Não se imagina a essas alturas que eles haverão de peregrinar 40 anos pelo deserto antes de tomarem posse da terra prometida. O acampamento é organizado com normas muito claras e todas elas definidas por Deus. O tabernáculo está no centro. Ao redor do tabernáculo, que você vê em azul nesse slide, estão os descendentes de Levi, a tribo de Levi, divididos em suas famílias, Gerson, Coate e Merari, sendo que à porta do tabernáculo estão Moisés e Arão. E ao redor do tabernáculo, então, estão dispostas em 4 grupos de 3 tribos, as 12 tribos de Israel. Acabam sendo 13, se você contar Levi, cujos filhos estão acampados ao redor do tabernáculo. E você se lembra que isso aconteceu porque Jacó adotou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, como seus próprios filhos. E então nós temos a partir desse momento 13 tribos, que sempre que vai se falar de modo simbólico são mencionadas 12, mas nessa contagem, como você bem pode perceber, são 13. 12 acampadas ao redor, não é? E a tribo de Levi que está no contexto mais imediato, mais próximo ao tabernáculo. Essa seria a ideia, então, da disposição do acampamento judeu. Claro que não estaria tão quadradinho, tão organizado assim, mas essa seria uma maneira bem plástica de vermos como seria a distribuição das tribos. Era hora de desmontar o tabernáculo e partir em marcha rumo à terra prometida. E foi o que os israelitas fizeram. A arca ia à frente, preparando pouso para eles, e a nuvem de glória de Deus, a Shekinah, ia então saindo da Arca da Aliança, mostrando o caminho, iluminando as noites e trazendo sombras durante o dia, e mostrando a Israel qual era o caminho para o seu descanso, liderando o povo, portanto, em direção ao seu descanso. Nós vemos então que eles saem do Sinai e vão se acampar na região de Cádiz Barneia, de onde 12 espias vão ser enviados para atravessar toda a terra de Canaã. E esse é o relato que nós temos lá no capítulo 13 do livro de Números. Esses espias passam 40 dias percorrendo a terra e quando voltam, trazem um relatório ambíguo. 2 deles creem que dá para encarar o desafio, Josué e Caleb. Os outros 10 são descrentes. E a congregação de Israel segue a opinião dos 10 e murmura contra Deus que, indignado, castiga o povo e o condena a permanecer 1 ano para cada dia que aqueles espias estiveram ausentes. Então 40 dias seriam então 40 anos de peregrinação pelo deserto antes que o povo pudesse usufruir do descanso prometido. Aquela geração incrédula haveria de morrer no deserto. Eles então saem de Cádiz Barneia e voltam para trás, é um retrocesso, e vão acampar perto do Mar Vermelho, nesse braço diferente do mar, perto da região de Ezion-Geber. E então o livro de Números vai ter o seu tema como a questão do deserto. O nome Números para nós vem dos números que são fornecidos nos capítulos iniciais do livro,
por conta da contagem dos homens, da contagem das tribos e da organização do acampamento. Mas o nome hebraico é no deserto e talvez resuma melhor a ideia do conteúdo do livro. É o povo esperando no deserto, amargando a sentença de Deus por conta de sua incredulidade. É Deus disciplinando o seu povo pactual, porque a santidade de Deus exige que os murmuradores incrédulos não desfrutem do descanso da terra prometida. Então, o texto vai nos falar, neste livro, sobre a liderança de Deus ao conduzir o seu povo, mas disciplinando o seu povo. O povo falha, mas ainda assim Deus é fiel e vai guiá-los pelo deserto, mas vai introduzi-los ao final da disciplina na terra prometida. Esta é, portanto, a disciplina do pacto nacional. Se em Gênesis temos a promessa do pacto, em Êxodo temos o resgate do pacto, não é? O estabelecimento dele. Em Levítico nós temos a normatização do pacto. Em Números nós temos agora a disciplina do pacto. 40 anos se passam e agora é a hora de voltar mais uma vez a Cades Barneia, para outra vez então planejar o ingresso na Terra Prometida. Desta vez o caminho é deliberado, mas eles não podem fazer uma trajetória em linha reta. A ideia era atravessar o Rio Jordão para entrar em Canaã, e isso teria que levá-los a passar pelo território de Edom, os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú não dão passagem, e então os hebreus têm que fazer um caminho contornando-os. E vão chegar então lá na Transjordânia, no fim desta seta vermelha que você vê, nos territórios que então estavam ocupados por Seom, rei de Esbom, e lá para cima os territórios de Bazã, que eram governados pelo rei Og. Israel era um povo muito grande e, amedrontados por Israel, esses reis tentaram entrar em guerra, de tal forma que Israel guerreou contra Seom e guerreou também contra Og, e venceu esses dois reis já na Transjordânia e se apossou do território desses dois reis. E então aquela grande nação já estava possuindo terras do lado de cá do Jordão, terras que nem eram Canaã propriamente dita. Com medo de Israel, Moabe contratou Balaão para amaldiçoá-los. Mandou buscar o profeta longe de casa, lá perto do rio Eufrates, como você vê aí. E Balaão veio para tentar amaldiçoá-los, mas isso não era possível, porque contra o povo abençoado de Deus não funciona nenhum tipo de maldição. Esse é o relato que nós temos aí. E se podemos então resumir essa peregrinação toda, conforme você vê neste mapa, nós vamos ter o povo acampado aos pés do Monte Sinai, contando-se, organizando-se, vendo quem vai transportar o quê, quem vai ficar acampado aonde, do capítulo 1 até o verso 10 do capítulo 10. Eles vão sair do Monte Sinai e vão para Cades Barneia, onde os espias vão ter aquele relatório, dos capítulos 10 até o capítulo 13, e essa é a primeira tentativa de ingresso em Canaã, a tentativa da primeira geração. Mas Deus vai disciplinar o povo incrédulo, e eles então vão ficar, depois de terem voltado, para o caminho do mar, para estacionar em Ezion-Geber, eles vão então ficar acampados pelo deserto e peregrinando de forma nômade, conforme a gente pode ver na lista de locais que eles visitaram, lista essa que é dada no capítulo 33, dos versos 5 a 37. Depois desses 38 anos aproximadamente cumpridos, é a hora da segunda tentativa. Novamente, então, o povo sai de Cades Barneia e vai agora para a região de Moabe, quando a segunda geração agora vai fazer a segunda tentativa de ingresso em Canaã. Desse momento até o final do livro, o povo estará acampado lá na região de Moabe, na Transjordânia, terra que ele acabou conquistando dos reis Seom e Og, como vimos até agora há pouco. Os limites que Deus vai dar para o povo de Israel são muito grandiosos, e este slide que eu estou passando para você também já foi mostrado. Mas quando você vê os limites que Deus desenha, eles são muito grandes. E então, esta seria a limitação da terra de Canaã, conforme Deus a havia desenhado. Muito extensa faixa de terra, muito grande. Só que nós também vimos que, além desta faixa de Canaã, o povo já havia tomado do lado de cá
posse das terras da Transjordânia, que foram dadas à tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, fazendo então com que o território ocupado pelos israelitas fosse muitíssimo grande. Essa era a herança israelita, apontando então que apesar da infidelidade daqueles homens, Deus era fiel e iria cumprir o que lhes havia prometido. Esta seria, portanto, uma resumida linha cronológica de tudo o que aconteceu. Eles saíram do Egito no dia 15 do primeiro mês, do ano que vamos chamar agora de ano 1, lá em torno de 1440, alguns querem ser mais específicos, falam 1444 a.C. Mas vamos chamá-lo de o ano 1, o ano do Êxodo. No dia 15 do primeiro mês eles partem, depois chegam ao Sinai 50 dias depois, concluem o tabernáculo um ano depois. Aí então os príncipes trazem ofertas para o tabernáculo, os sacerdotes são consagrados, como lemos em Levítico, a Páscoa é celebrada no deserto, Deus manda recensear Israel para se contar os homens, e eles partem do Sinai. Eles vão chegar na região de Cádiz, e não temos agora muita informação de data, mas sabemos que é pouco tempo depois, os espias vão ser enviados, o relatório deles vai ser recebido com incredulidade, e o povo vai esperar 40 anos no deserto. Temos a informação lá no capítulo 20 de Números que no 40º ano o povo vai a Cádiz pela segunda vez. É nessa época que Miriam morre, porque Miriam pertence à geração da incredulidade, ela não vai entrar. Vemos que os edomitas não concedem passagem e isso faz com que os israelitas precisem tomar um outro rumo. Arão morre, ele também é da geração que não vai entrar. Há 30 dias de luto pelo seu falecimento. E então o povo parte da região do Monte Or para Moabe, onde vai então se estabelecer ali na Transjordânia. Lá em Moabe, Moisés vai falar com o povo de Israel no livro que hoje temos, que é o livro de Deuteronômio. Isso é assunto para a revisão que vamos fazer daqui a 2 dias, mas essa então é uma linha cronológica bastante aproximada, cremos que precisa de tudo aquilo que nós temos em termos de evento, desde o Êxodo até a Transjordânia, a conquista da Transjordânia e a mensagem do livro de Deuteronômio. Olhando números assim, portanto, vemos que em questões geográficas o livro começa no Monte Sinai, vai até Cades Barneia, volta para Ezion-Geber, peregrina por todas aquelas regiões que estão mencionadas no capítulo 33 do livro de Números, e depois acaba terminando lá nas campinas de Moabe, na Transjordânia. É um livro onde então temos uma movimentação muito grande. O tempo do livro é de cerca de 38 anos, desde a época em que, terminado o tabernáculo, os israelitas saíram do Monte Sinai, até quando eles estão lá na Transjordânia, prestes a atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra de Canaã. A estrutura do livro segue esse raciocínio. Tem o primeiro censo, onde os israelitas são contados e preparados para entrar em Canaã. Mas, por conta da incredulidade com que receberam o relatório dos espias, eles são condenados a peregrinar pelo deserto. Essa vai ser a segunda grande parte do livro. A terceira e última parte vai ser a do segundo censo, mostrando, inclusive, nós vimos isso ao discutir o livro de Números, que Deus preservou o povo, em linhas gerais, não é? E que a geração que está prestes a entrar em Canaã 40 anos depois é uma geração muito próxima da primeira, que falhou, que fracassou. Só que agora são outros indivíduos por conta do juízo de Deus. Essa é a estrutura. Tentativa fracassada, primeira parte. Juízo de Deus, segunda parte. E agora a segunda tentativa, que será bem sucedida, é a terceira parte do livro. O conteúdo do livro, portanto, é o juízo de Deus contra um povo murmurador e incrédulo. Exibe-se aqui a fidelidade de Deus, que cumpre as suas promessas. Vai entregar o povo em Canaã, mas não aquele povo murmurador, e sim a sua descendência, porque Deus é um Deus julgador. Se há um texto que pode resumir bem a mensagem do livro de Números, sem dúvida nenhuma esse texto é o Salmo 90. Salmo escrito por Moisés, possivelmente o primeiro salmo a ter sido escrito, onde Moisés fala que Deus é eterno, ele tem sido o refúgio do povo de Israel, mas que ele está ali disciplinando o seu povo, povo que agora anseia pelo fim dessa disciplina e pela novamente manifestada benevolência de Deus em relação a eles, quando cessado o juízo, eles haveriam de entrar em Canaã. Qual é o objetivo imediato de um livro desse?
é mostrar para os israelitas que nasceram no deserto que eles não podem imitar o mau exemplo de seus pais. Seus pais morreram no deserto por causa de incredulidade. Que isso não se repita com eles. Onde vemos Jesus no livro de Números? Embora você tenha um resumo neste quadro, eu quero te mostrar um outro slide onde a gente vê muita coisa que até já discutimos em outros livros. No capítulo 2 nós vemos que o tabernáculo era o centro do acampamento. A ideia de que Cristo é o centro de tudo, não é? E a presença de Deus no meio do seu povo é uma verdade bíblica central. João fala que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E o texto de Efésios 1:10 é um texto que gosto muito, que diz que Deus fez convergir para a pessoa do seu Filho Jesus todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Nós temos visto que todos os livros, desde Gênesis, apontam e muito para Jesus. Pois é, até mesmo o acampamento hebraico apontava para o tabernáculo a figura de Jesus. Ele é que estava no centro. Graças a Deus por isso. No capítulo 3 nós temos a ideia de que os primogênitos deviam a sua vida a Deus e que então há uma figura lá de resgate desses primogênitos com dinheiro, não é? Com moedas de prata. E Pedro nos fala que nós não fomos comprados com ouro ou prata, mas pelo sangue do Cordeiro. Número 6 fala do nazireado, aquele voto de consagração especial a Deus, e nós falamos sobre isso um pouco em Mateus capítulo 2, não é? Que Mateus capítulo 2 nos mostra que Jesus, embora não tenha sido um nazireu no sentido específico da palavra, foi alguém que viveu completamente consagrado ao Senhor. Reverendo Dario fez um estudo muito importante sobre isso no fim do ano de 2012, eu creio que você se lembra disso. Números 9 nos fala da Shekinah, a nuvem de glória, que guiava o povo pelo deserto. João 8 diz que Jesus é a luz do mundo e quem o segue não vai andar em trevas. Números 10 mostra que a tribo de Judá puxava o acampamento, pois Jesus é o leão da tribo de Judá que lidera o seu povo. Números 11 mostra o povo pecando no deserto porque reclama do maná, insatisfeito. O populacho tinha saudade da comida do Egito. Em Mateus 4 nós temos Jesus em jejum no deserto, vencendo a tentação de acatar a sugestão de Satanás e mandar que as pedras se transformem em pães. E assim vai. Moisés intercede pelo povo e Jesus é o nosso intercessor. A novilha vermelha é um sacrifício de purificação que Jesus cumpre. A água que jorra da rocha é aquilo que Paulo fala, que a pedra que seguia o povo era uma pedra espiritual e essa pedra é Cristo. A serpente de bronze, que foi construída para livrar o povo de Israel de mais um ato de disciplina de Deus, é algo que o próprio Senhor Jesus Cristo aplica à sua pessoa lá em João 3. E, por fim, a estrela de Jacó, profetizada por Balaão, que, tentando amaldiçoar o povo, não conseguiu e teve que abençoar. Balaão fala que uma estrela vai proceder de Jacó e que ela vai vencer, vai subjugar seus inimigos. Isso se cumpre parcialmente com Davi, que vence especificamente os inimigos que Balaão ali anuncia, mas vai se cumprir de modo muito mais pleno com o Senhor Jesus, que vence todos os inimigos, em particular a morte, que é o último inimigo a ser vencido. Os ensinos do livro de Números para nós aqui são bastante claros. Devemos aprender a receber com fé, com paciência e com submissão aquilo que Deus nos dá. Não podemos ser incrédulos, nem murmuradores e nem rebeldes. Afinal de contas, a paciência de Deus tem limite. Isso deve ser evidenciado numa submissão tanto a Deus quanto aos líderes que ele aponta, tendo em vista que várias das rebeliões do livro são rebeliões às autoridades apontadas por Deus. Está aí a mensagem do livro de Números, que eu espero que você aproveite bem. Bom estudo para você, boa recapitulação, e amanhã a gente manda perguntas de revisão para o seu estudo, se Deus quiser. Até lá!